O Marcelo D2 faz um som bom, tal, tudo, desde o Planet Ramp, tem uma história que a gente tem que respeitar, tal, tudo, né? Mas só que quando a gente fala respeitar, a gente tem que estar dentro de uma cultura e respeitar a história de quem veio antes, né? Claro. Então, a gente tem que estar aqui na resenha, trocando ideia, né? E quando a gente fala de um segmento, a gente tem que saber quem deu assim, um pontapé, quem defendeu a bandeira, Concordo. Né? Quem asfaltou, né? Porque hoje o pessoal está andando de skate, mas quem pavimentou a parada? Você consegue andar de skate numa rua de terra? Não tem como, né? Então, né? Quando a gente fala assim de polêmica, eu falo polêmica por quê? Né? Porque eu vi o Marcelo D2 transitar nessa órbita de rap samba e por algum momento, né? Não posso falar que saiu dele, né? Não ouvi nenhuma entrevista dele, né? Mas pelas redes sociais transparecia, né? E ele também não fazia nenhuma questão de falar que não, que ele percursor do rap com samba, né? Eu sei que ele teve uma convivência, ou tem lá no Rio de Janeiro com o pessoal do samba, tal, tudo, né, tal. Mas em nenhum momento, né, eu não vi, né? Não vi nem ele falar que ele é o precursor e também não ouvi nem ele falar que não, né? Fica em aberto, né? Fica em aberto. Então, nas redes sociais, né, pessoal, se você bater lá num Google lá e tal, rap com samba, Marcelo D2. Então fica parecendo, né? Não que eu, Spine, estou aqui querendo exaltar que eu sou pioneiro. Mas a história, ela tem que ser contada como ela é. Se a gente está num movimento, né? Que o rap, o hip hop, né? Que é um movimento consciente, né? Que fala de resgate, né? Fala de história, né? Fala de consciência. A gente tem que falar da história como ela é, claro, né? Não que... Dê crédito para quem tem que ter. Isso, né? O crédito tem que vir e tal, né? Então, nunca ouvi falar do Marcelo D2, mas eu, nos meus bastidores, nos bastidores, né? Eu vendo essas reportagens e tal, tudo, apesar que o nome pioneiro, ele é bom até um certo ponto, né? Ele é bom até um certo ponto, né? Por quê? Porque às vezes você é pioneiro de algo que você é massacrado, você é desacreditado, né? Porque o pioneiro é aquele cara que coloca a cara a tapa, né? E isso não é só de segmento de uma fusão de música, né, meu? A gente pode falar do inventor do avião, poderia ter dado errado. Sim. Né? Tanto que hoje na escola, né, quando vai contar a história, essa história ela tá ali transitando, né? Você tem que saber quem foi o inventor. O pessoal vê, né, aquele avião, né? Você tem que saber quem foi o cara, né? Você tem que buscar na história. Tem que buscar na história, né? E a escola tá lá para contar. Então, quando eu falo que você ser pioneiro de um certo ponto é bom e de um certo ponto é ruim, cair nessa que a gente tá falando, né? Às vezes as pessoas não te dão o crédito que você tem que ter, né? E, então, nessas entrevistas do Marcelo D2, nessas postagens de redes sociais, dá uma intenção, estou falando que ele falou, que eu vi, né? Dá uma intenção que ele começou com essa parada, né? Ele fortaleceu que foi de bom ganho. Até porque, né, a gente falamos de vinil, né? Quando a gente pega, né, o primeiro trabalho do Marcelo D2, né? Já é em CD, né? Já é em CD. O The Border Rap é em vinil, né? Vinil, né, mano? Nós estamos falando de vinil, né? Eu fui numa entrevista... Contra fatos não há argumentos. Eu fui numa entrevista... Com todo respeito que o Marcelo D2 merece ter. Eu fui numa entrevista, né? Eu vou replicar... O que você falou lá. O que eu falei nessa entrevista. Eu falei bem assim. Eu falei, se tiver
alguma obra fonográfica, agora eu vou usar o termo técnico. Se tiver alguma obra fonográfica em vinil, antes do The Brother Rap, Spine, Roger MC e tal, antes do The Brother Rap, é só apresentar. Fala, não, tem essa obra aqui que fundiu o rap com samba. Mas tem que ser antes de 92, aí sim. Aí a gente podemos descartar o The Brother Rap.